Boa noite a todos. Como o irmão Marcos falou, sou da igreja de Bauru, um jovem pregador. Ainda estou aprendendo muito da Bíblia, do Evangelho, e o pouco que eu aprendo eu gosto de compartilhar com os irmãos. Peço para aqueles que têm as suas Bíblias, abram em Lucas 17. Eu quero fazer um breve comentário, se Deus nos permitir, dos 10 leprosos. Creio que é um texto conhecido entre os irmãos, mas hoje eu quero dar uma pincelada maior nele, irmãos. Que Deus possa nos ajudar hoje. Lucas 17, 11. Como os irmãos vão ver, a gente vai falar um pouquinho da cura dos 10 leprosos ao redor de Samaria. Samaria era uma cidade cujos habitantes incluíam alguns judeus, que ao longo do tempo eles tiveram casamento mistos com os gentios. Então eles acrescentaram alguns deuses estranhos à sua adoração. E ao passar do tempo, isso causou um grande ódio entre os judeus e samaritanos. Não eram povos que se davam bem. Além disso, irmãos, outra coisa que a gente deve saber antes de ler o texto, que fala dos 10 leprosos. O que é a lepra? A hanseníase, conhecida hoje. Uma doença hoje de fácil tratamento, porém na época não tinha cura para isso. Ela era uma doença infecciosa causada por uma bactéria que levava ao aparecimento de manchas esbranquiçadas na pele e alteração dos nervos periféricos, que diminui a sensibilidade da pessoa ao toque, à dor e ao calor. Então, as descrições antigas nos mostram que vinha úlceras, que eram feridas, bolhas, que vinha aparecendo gradualmente nas diferentes partes do corpo. E o cabelo começava a cair, a sobrancelha começava a cair, as unhas amoleciam e também caíam. Depois de um certo estado da doença, os dedos da mão e dos pés apodrecem e caem também. A gengiva contrai, os dentes também caem. Os olhos, nariz, língua, pouco a pouco todas as extremidades do corpo vão caindo, vão desaparecendo. Como eu disse, num relato antigo, uma pessoa diz que no estado avançado da doença, a pessoa fica sem olho, sem nariz, sem cabelo, ergue o braço já sem a mão, emitindo sons inarticulados, saídos pela garganta, defeituoso pela úlcera. Então era uma doença que afetava o corpo inteiro. Visualmente, você conseguia ver uma pessoa que tinha a lepra. Quem tinha lepra morava fora da cidade, irmãos. Como diz lá em Levítico 13:46, não precisamos ir lá. Irmãos, tendo todo esse contexto, a gente pode entrar em Lucas 17, versículo 11. E aconteceu o quê? Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Então Jesus, irmãos, passa no meio de Samaria e da Galileia para ir até Jerusalém. Como eu disse, os judeus e samaritanos, não se davam muito bem. Quando os judeus precisavam passar por Samaria, eles davam a volta, eles não passavam no meio. Mas Jesus fez o contrário, irmãos. Ele passou no meio. Ele já tinha um plano para tudo isso. Versículo 12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Eles não podiam ter contato direto, então eles pararam de longe. Então os leprosos viram Jesus, correram até ele e ficaram de longe. Como disse, os leprosos não podiam chegar perto de pessoas saudáveis. Quando eles estavam chegando perto, alguém chegava perto deles ou eles iam perto de alguém, eles precisavam gritar imundo, imundo, para sinalizar que eles tinham essa lepra. Além de visual, se fosse no estado muito inicial, eles precisavam gritar, como tem lá em Levíticos 13:45. A lei ela trata bastante dessa doença e do modo como tratar ela. A gente pode ver aqui, irmãos, que os leprosos não gritaram, talvez pela ansiedade de ver Jesus. O isolamento dos leprosos, irmãos, não significava que eles deviam ser abandonados pela sociedade. Por mais que eles eram leprosos, estavam doentes, eles ainda necessitavam da ajuda da sociedade, de assistência. E a lei, por mais que ela trata com severidade, ela não abandona quem está doente, como a gente consegue ver também em Números
12, 15, com Miriam. O arraial não saiu enquanto ela não se juntou ao povo. Então eles não podiam ser abandonados. Porém, eles ficavam isolados, longe da cidade, para não ter o contágio. Mas esses leprosos, esses 10 leprosos, ao verem Jesus, correm a ele e param de longe. No versículo 13, irmãos, diz assim: E levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Irmãos, todos os leprosos clamaram em uma só voz. Aqui a gente vê que são 10 leprosos, 10 pessoas, mas é como se fosse uma só, é uma só voz que se levanta. Eles clamam: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Eles clamam por misericórdia. Irmãos, apesar da Bíblia não falar ainda para a gente, esse grupo de leprosos devia ter tanto judeu quanto samaritano. Porém, a Bíblia ainda não dá algum indício para nós. Independente, esse grupo devia ter várias pessoas. E apesar da diversidade da origem desses leprosos, todos acreditavam que Jesus podia curar eles. Tanto que os 10, em uma só voz, gritou: tenha misericórdia. Irmãos, é interessante que no hebraico a palavra "e levantaram a sua voz", ela é dada por um termo que é para descrever o ato de levantar peso. Algo realmente pesado. E aqui a gente percebe, irmãos, a gente começa a perceber como eles levavam esse peso dessa culpa, dessa solidão que eles tinham, desse desprezo e, de certo modo, desse abandono. Vamos nos imaginar na situação dele, você ter que viver isolado da cidade, sem contato com seus familiares, com seus amigos, isolado. Você só podia ter contato com quem tinha essa doença também e ninguém podia chegar muito perto de você. Então essa era a situação deles. Por isso que quando eles clamam, eles levantam a voz, não é simplesmente um falar mais alto, mas nesse sentido traz todo um peso daquele contexto que eles estavam passando, irmãos. Aqui, irmãos, a gente já começa a tirar algumas lições desse texto. Como eu disse, tem todo um contexto desse levantar a voz, traz um peso muito grande, e é um clamor muito intenso que eles têm. E aqui nós já conseguimos notar alguns pontos interessantes. Quando é que nós, hoje, oramos com mais convicção, com mais fervor, digamos assim, irmãos? Quando estamos em uma situação muito difícil, nós ou algum familiar, em uma cama de hospital, em um estado grave, no momento de um acidente, ou no culto na igreja, numa festa. Quando a gente passa por uma situação de risco, nós nos apegamos mais a Deus, é no momento que oramos mais fervorosamente. Não era para ser o certo, irmãos, mas é o que infelizmente acontece. Não foi o caso deles aqui, irmãos, eles estavam naquele momento difícil. E outro ponto interessante, que eles não clamam por cura, eles clamam por misericórdia. Naquela época, irmãos, a sociedade judaica acreditava erradamente na teologia da causa e efeito. Logo, se alguém estava com algum tipo de sofrimento, de doença, estava pagando por seus próprios pecados que tinha feito. Ou seja, era um castigo de Deus. Então, quando a pessoa estava sofrendo alguma coisa, se ela estava com lepra, era castigo de Deus. Por isso que eles clamam por misericórdia e não por cura. É uma ideia errada que algumas pessoas trazem isso para hoje também. Se algum membro está passando por um momento difícil, muitos apontam o dedo e falam: olha, isso é castigo de Deus. Irmãos, a gente não é juiz para julgar. Essa é uma doutrina errada, a Bíblia vai mostrar isso para a gente. Não necessariamente, se a pessoa está passando por um momento difícil, ela fez alguma coisa errada para Deus, irmãos. É uma coisa que a gente tem que tirar da nossa cabeça. A gente pode exemplificar isso com o exemplo de Jó. Jó 22:5, quando seus amigos acusam ele: porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Acusando Jó de pecado. No Jó 22:7 fala: não deste ao cansado água a beber, e ao faminto retivestes o pão. Então estava apontando defeitos a Jó para ele estar naquele estado. Mas a gente sabe que Jó não tinha feito nada daquilo.
Como diz lá em Jó 1:8, também não precisa ir lá. E então a gente tem nesse entrave aqui, irmãos, as pessoas achando que quem tinha lepra tinha cometido algum pecado. Eles mesmos acreditavam isso, tanto que eles pediram por misericórdia. E no versículo 14 diz: E ele, vendo-os, disse-lhes, Jesus, dizendo: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu o quê? Indo eles, ficaram limpos. Então aqueles 10 leprosos obedeceram a Jesus e ficaram limpos. Já não tinha mais aquela doença tão temida naquela época. Então Jesus manda eles irem mostrar aos sacerdotes que estavam saudáveis para retornar à sociedade. Então, primeiramente, irmãos, Jesus manda eles cumprir a lei, indo mostrar aos sacerdotes. Lá em Levítico 14:2 diz: Essa será a lei do leproso no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. Então aqui Jesus estava cumprindo a lei. Outro ponto importante, irmãos, para a gente destacar, é que os leprosos não ficaram limpos, ficaram sãos imediatamente, mas logo após eles obedecerem a ordem de Jesus. Só depois dessa prova de fé e de obediência, mesmo que fraca, é que foi manifestado o poder do Senhor. Irmãos, a Bíblia não fala quanto tempo eles estavam lá, mas a gente sabe que eles teriam que ficar lá até o dia da sua morte. Então, se a gente pensar racionalmente, obedecer o tal Jesus não seria uma coisa difícil, porque eles estavam lá, eles teriam que ficar lá até o último dia da vida deles. Então, por que não obedecer esse homem? Na pior das hipóteses, eu vou continuar leproso e vou voltar. Então eles obedeceram. Mesmo com pouca fé, eles foram. E foi aí que o milagre de Deus operou na vida deles, irmãos. E foram e ficaram limpos. Versículo 15 e 16. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era um samaritano. Irmãos, como eu disse, até agora a gente fala dos 10 leprosos como apenas uma pessoa. Entretanto, aqui tem uma diferença. Apenas um volta. E este era samaritano. Era quem aqueles judeus não gostavam, tinham um certo ódio. E um dos 10, um samaritano, ao ver a sua cura, voltou e glorificou a Deus em alta voz. Irmãos, aqui eu creio que seja o ápice dessa pregação, nesse versículo 15 e 16, que a gente consegue extrair muitas riquezas. A pessoa mais desprezada, um samaritano, fez o que uma pessoa mais exaltada, um judeu, não fez. Não necessariamente, irmãos, o maior, o crente mais esperto, o crente mais velho, o crente mais sábio, vai agir justamente. Irmãos, é interessante que justamente ser justo não é como nós pensamos hoje de você me deu um, eu te dou um. O ser justo na Bíblia é fazer o que Deus quer e não o que a lei manda. Isso é ser justo. Outro ponto interessante de nós notarmos, irmãos, é que a graça opera na lei para justificação e cura. Apesar de ser uma frase com palavras difíceis, ela tem um significado muito impactante para nós. A graça opera na lei. A lei não salva ninguém, irmãos. Ela serve para mostrar o seu erro, para mostrar o meu erro. E a graça opera na lei, porque se você está errado, você vai pagar por isso. Mas, graças a Deus, pela graça dele, nós não temos que pagar por isso. Cristo, quando morreu na cruz, pagou por isso. Por isso que a graça opera na lei para justificação e cura, irmãos. Amém? A gratidão deve vir em primeiro lugar antes de qualquer ato religioso. A gratidão daquele de viu que estava são, ele voltou e glorificou a Deus. Irmãos, o arrependimento verdadeiro, a gente pode definir ele em 2 palavras no grego.
peristrefo e metanoia. Peristrefo, irmãos, quer dizer uma rotação, girar, mudar completamente de direção. Já metanoia, que vem de meto, que está em cima, e noia, mente, quer dizer uma mudança de mente, uma mudança de coração, uma mudança de atitude. Os leprosos, independente quem eles eram, se fossem judeus, se fossem samaritanos ou outra coisa, eles tiveram peristrefo, eles tiveram uma mudança de direção, porque a partir do momento que eles foram curados, Jesus mandou, eles foram para Jerusalém, não foram para outro lugar. Eles tiveram uma mudança de direção, mas tiveram uma mudança de atitude e de pensamento. Nós crentes hoje, temos uma mudança de pensamento e de atitude? Muitas vezes, irmãos, mudamos nossa direção, mas a gente não muda a nossa atitude, o nosso pensamento. Vou dar um exemplo para os irmãos. Hoje mudamos a nossa direção, decidimos vir à igreja. Então hoje todos aqui estão na igreja, mudamos nossa direção. Mas o nosso pensamento e o nosso coração? Desejamos estar na igreja ou estamos aqui porque somos crentes? Aonde está o nosso pensamento? Será que agimos como verdadeiros crentes, mudando nossa atitude, nossos pensamentos? Ou só nossas atitudes e os nossos pensamentos continuam iguais? Irmãos, Jesus está acima de tudo. Devemos lembrar sempre disso. Ele está acima de tudo, inclusive da religião e de ordens e de mandamentos. A gratidão que nós devemos ter, a gratidão é o reconhecimento que Deus espera de nós, cada crente aqui hoje, que foi convertido. Um coração grato, irmãos, e olha a importância disso. Um coração grato a Deus é um coração que expulsa todo o orgulho de dentro de si e coloca a grandeza de Deus. Uma pessoa verdadeiramente grata não tem o seu eu falando alto dentro dela, mas tem Deus no seu coração, porque ela é grata a Deus. Irmãos, e como eu disse, esses 10 leprosos, eles viviam junto. Eles, se um deles precisava de ajuda, não era alguém da cidade que ia vir falar com eles, era alguém lá do meio deles que tinha que ajudar ele. Então eles sempre estavam juntos, eles tinham uma união, criam laços. Eles sempre andavam juntos e precisavam do outro. Por que eles se separaram então? Porque somente um dos 10 teve essa atitude. Olhando isoladamente, a gente pode até não entender isso, mas sem querer na nossa vida a gente acaba fazendo isso. Vou dar um exemplo. A amizade e a solidariedade que se cria entre doentes do mesmo quarto também desaparece quando são curados, quando tem alta do hospital. Quando você volta para os seus, normalmente nunca mais sabe do seu colega de quarto que estava ali enfermo com você, do enfermeiro, do médico. Você se esquece deles. Mesmo que naquele momento de dor, de angústia, aquela pessoa do seu lado é a única pessoa que passa o dia inteiro com você e você chora para ela, você conta as suas angústias para ela e vice-versa. Mas a partir do momento que você é curado, essa amizade simplesmente morre. Irmãos, foi assim, foi isso que aconteceu aqui. No momento a fase difícil deles, eles estavam juntos. Mas a partir do momento que eles não se veem mais nessa fase difícil, cada um segue o seu caminho que bem entende. Irmãos, e é isso que acontece com muitas igrejas. Inicialmente são grupos pequenos, por vezes sem pastor, sem um templo próprio, mas que tem muito amor e união. Todos estão fracos, um necessita da ajuda de outro. Mas depois de algum tempo, quando conseguem construir seu próprio templo, tem um pastor, quando tudo está estruturadinho, certinho e já estão melhores, quando acontece tudo isso, é onde começam a surgir problemas e divisões entre os crentes, irmãos. A parábola não é parábola, né, irmãos? A história dos 10 leprosos, ela mostra isso para nós. Apesar de ser coisa muito antiga, mais de 2000 anos atrás,
é o retrato das igrejas hoje. Pequenos grupos que começam fervorosamente, que veem o seu real estado, que precisam de um somente Salvador, quando começam a se desenvolver, esquecem do seu estado antigo. E aí onde é que a gratidão a Deus sai de cena e você começa a pôr o seu eu. Irmãos, outro ponto importante. O que predomina em nossas orações são os pedidos ou é louvor e agradecimento pelo que temos? Gratidão, agradecimento, irmãos. Somos gratos a Deus, agradecemos a Deus pelo que Ele nos dá, pelo que Ele nos proporciona, ou vivemos no constante pedir, pedir e pedir. A unidade dos membros de uma igreja, irmãos, depende da gratidão que damos a Deus e da lembrança do nosso estado imundo, pecador. Pois também, entre nós, quando nós, cada um no seu eu, sente o mais importante, então se eu acho que eu sou um crente importante, mais desunida e mais fraca é a igreja do Senhor. Quando a gratidão de Deus sai do seu coração e o seu eu começa a brotar de novo, é aí que começa a aparecer problemas. Porque você sai daquele grupo de leprosos, de pessoas efeituosas, que sabe da sua real situação, e parte para pessoas saudáveis. Logo, você não precisa do seu companheiro. E é aí que você começa a olhar para o seu irmão de um olhar diferente. Ele já não é mais um ajudador seu, mas é uma pessoa que já você não vê com bons olhos. Irmãos, é um perigo o crente ser importante. A partir do momento que um crente se acha importante, ele tem que rever os seus conceitos, irmãos. Nós devemos ser gratos a Deus, tirar o eu do meu coração e por Deus. Se eu me acho importante, eu não acho importante Deus. Eu sou importante. E não é aí que devemos estar embasados. Quando no nosso íntimo nos sentimos importantes, ou por ser mais estudado, por ter contribuído mais para a igreja, por ser um crente mais antigo, enfim, é sinal de que estamos doentes. É sinal de que nos esquecemos do nosso real estado, da nossa realidade, e que só há um importante na igreja. O único importante na igreja é Deus. É por Ele que estamos aqui hoje. Irmãos, nesse momento da história, a gente tem 3 tipos de pessoas. As que necessitam da ajuda de Jesus, ou seja, ela está separada num lugar com pessoas doentes, caminhando para a morte. As que Jesus já atendeu às suas necessidades e foram fazer as suas obrigações, seja ela qual for. A obrigação dos 9 leprosos era ir até Jerusalém, irmãos. E a terceira classe de pessoa, a que foi salva e coloca Jesus acima de todas as suas obrigações, que é o samaritano. Notem, irmãos, que Jesus não manda a gente esquecer da lei, não. Mas devemos ter prioridade. A prioridade daquele samaritano não era a lei, mas era voltar e gratificar a Deus. Colocar Jesus acima de tudo. Irmãos, quando eu falo por Jesus acima da lei, para a gente fica distante. A gente não está nessa realidade. Mas colocar Jesus acima de tudo quer dizer colocar Jesus acima do emprego, acima da própria família, acima do relacionamento, acima de compromisso. E o mais importante, irmãos, acima da religiosidade. Podemos comparar a fé antiga com a religiosidade. Muitas pessoas hoje se baseiam na religiosidade. O que é a tal religiosidade? Muitas pessoas acham que por vir somente no domingo à noite, por tomarem ceia, por fazerem qualquer tipo de religiosidade, são salvas. E elas se baseiam nisso. Devemos sim ser religiosos, mas com uma fé convicta e firmada no verdadeiro Salvador. É por Ele que fazemos isso. Então, se eu vim hoje aqui no culto de domingo à noite, eu não vim porque eu sou um crente e tenho que ir no culto de domingo à noite. Não. Eu vim porque eu preciso aprender, eu preciso alimentar o meu espírito com a palavra de Deus. É esse que tem que ser o nosso real motivo.
A religiosidade não é uma coisa ruim, mas deve ser feita da maneira certa, focada na pessoa certa. Eu venho em todos os cultos não porque eu sou bom e consigo vir em todos os cultos e cumpro com a minha parte, mas eu vou porque eu preciso aprender de Deus. Nota que tudo que eu coloco eu está errado. Eu sou bom, então eu vou, então eu consigo, eu sou capaz. Não, irmãos, tudo que você põe o eu está errado. Você tira o Deus, você tira a gratidão a Deus. E no versículo 17, irmãos, ainda de Lucas, diz: E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 limpos? E onde estão os 9? Jesus indaga. Então Jesus pergunta dos 9 que estavam faltando. Irmãos, a gente pode ler em Levíticos 13, 4 a 6, se os irmãos até quiserem ir lá, Levíticos 13, 4 a 6, diz assim, vou ler. Mas, se a mancha na pele de sua carne for branca, e não parecer mais profundo do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote examinará, e eis que se a praga, ao seu parecer, parou e na pele não se estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez, e eis que, se a praga se recolheu e na pele não se estendeu, então o sacerdote o declarará por limpo. É uma pústula e levará as suas vestes e será limpo. Então, irmãos, quantos dias esses 9 leprosos que agora ficaram sãos, eles teriam que ficar em observação até que o milagre de Jesus fosse confirmado pelos sacerdotes? Eles teriam que ficar no mínimo, irmãos, 2 semanas, 14 dias. Cumprir todos os preceitos da velha lei iria manter esses 9 leprosos ocupados durante essas 2 semanas, para depois oferecer sacrifício de aves para quem não pôde curar eles? Ou esquecer essa velha lei e voltar para dar glória ao Mestre? A gente aqui está diante de 2 possíveis atitudes do crente. Ou o caminho da lei, que hoje podemos falar o caminho da religiosidade, por que não? Ou da liberdade que Jesus nos oferece. Liberdade até de ultrapassar a velha lei em obediência a valores muito superiores. Irmãos, é interessante a gente notar que a lei ela nunca curou ninguém. A gente vai ver que nenhum sacerdote havia curado a lepra, a não ser Moisés com Miriam, mas aí é outro contexto. A lei por si só nunca curou alguém. Ela tinha os ritos dela, o passo a passo para todo esse processo, mas ela por si só nunca tinha purificado ninguém. Nenhum ritual era capaz de tirar alguém dessa vida. Mas Jesus tirou. É isso que nós devemos ter em mente, irmãos. Jesus ele fez o que a lei não faz. A graça opera na lei. A lei aponta defeito na gente. Ela serve para nos mostrar que somos os piores dos pecadores. Mas a graça opera na lei. A graça de Jesus. O que é graça, irmãos? Graça é quando alguém dá o que você não merecia. Alguém aqui era merecedor da salvação? Por isso que pela graça sois salvos. Vocês não mereciam, eu não merecia. Mas pela graça, uma coisa que você não merecia, Deus te deu. Deus deu isso aos leprosos. Deus dá essa oportunidade a todos hoje. Irmãos, e agora eu pergunto. Hoje, no dia de hoje, se em vez de entrarmos, cada um aqui na sua igreja, como membros de pleno direito, como pastores, como os diáconos, como os bons melhor disso, daquilo, se em vez da gente entrar na nossa igreja se sentindo com um eu, com um ego inflado, se ao invés disso a gente tivesse que parar de longe, do outro lado da rua, e antes de entrar na casa do Senhor, gritar, imundo, imundo, como eles faziam naquela época. Ou pior, irmãos, se a gente tivesse que gritar, sou pecador, sou um pecador. Senhor,
tenha misericórdia de nós. Se a gente fizesse esse exercício toda vez que a gente fosse entrar na igreja, a gente entraria com um espírito diferente, ninguém entraria com um eu estufado, com um eu acima de tudo. Antes da gente entrar na igreja, entrar na presença do nosso Deus, a gente tem que lembrar quem nós somos, da onde a gente veio, como a gente estava. Esse é um exercício diário que a gente tem que fazer com Deus. Imagina, irmãos, se antes de entrar na igreja, você baixar a cabeça e lembrar como você era, o estado em que você estava. Se cada um fizer isso, irmãos, você para de olhar o seu irmão do lado como uma pessoinha qualquer. Mas você vê que você não vale nada, você não prestava, você estava perdido. Quem é você para julgar a pessoa do lado? Para falar que ele era melhor ou pior? Quando a gente faz isso, esvazia do eu e põe o Deus, irmãos, a gente volta nos 10 leprosos, lá no começo, um ajudando o outro. Lembrem que a lepra, irmãos, você vai perdendo partes do corpo. Então, às vezes um perdia o pé e já não conseguia andar direito. Então, precisava de ajuda de outro para andar. Outro perdia a mão, então ele não conseguia pegar. O que não tinha pé tinha mão e conseguia ajudar ele. Então, era um ajudando o outro. É esse o pensamento que a gente tem que ter nas igrejas. Cada um ajudando o outro. Cada um tem o seu defeito. Mas Deus nos ampara, irmãos. Amém? Irmãos, se a gente tivesse que aguardar o Senhor nos convidar a entrar, se sentíssemos que estamos na casa do Senhor, não por mérito próprio, mas pela misericórdia do Senhor, se a gente visse em cada irmão outro leproso pecador que precisa da minha ajuda e eu preciso da dele, e que somente um pode salvar a todos nós, então a igreja seria mais unida, mais eficiente, mais poderosa. Se cada um aqui lembrar como a gente estava e quem nos salvou. Enquanto eles lembravam como eles estavam, era uma só voz, clamando por misericórdia. A partir do momento que eu já não tenho mais lepra, eu já não tenho mais nenhuma coisa que me condena, eu não preciso do outro. Se o outro quer voltar e falar com Jesus, ele vai. Eu vou cumprir meu compromisso. A gente não deve chegar nesse estágio. Por mais que Jesus cure a gente, tire a gente dessa vida, a gente sempre devemos lembrar de onde saímos. E aí no versículo 18, irmãos, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Então notem que não foi um judeu, irmão. Jesus estranha a reação dos outros 9 leprosos. E lá em Oséias 6,6, também não precisa ir, diz: porque eu quero a misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Irmãos, esse texto chama a gente a ser crentes mais fundamentados na palavra de Cristo, não ser crente nominal, não ser crente por só vir de domingo, ou se achar crente se embasando em coisas que você mesmo fez, a ceia que eu tomo, a igreja que eu faço parte, o culto que eu vou. Não devemos ser o crente, esse tipo de crente. Mas se eu tomo a ceia, é em memória daquele que morreu por mim. Se eu vou na igreja, é aprender mais daquele que me salvou. É esse espírito que a gente tem que ter, irmãos. Jesus pergunta a quem estava ali se não tinha mais ninguém que queria voltar para dar glória a Ele. O homem foi feito para adorar a Deus. Devemos adorar a Deus. Adoramos com os hinos, com orações, falando da palavra dEle. Irmãos, versículo 19, para fechar a pregação, diz: e disse-lhe, Jesus dizendo: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, a simples atitude daquele homem de ir glorificar a Deus antes de qualquer coisa fez ele ficar são, assim como os outros 9 leprosos, porém deu uma coisa muito especial a ele: a salvação. A tua fé te salvou. Por Deus acima de tudo. Foi o que esse homem fez, foi o que nós devemos fazer hoje. Por Deus acima de tudo e de todos, irmãos. Ter a gratidão
a Deus no nosso coração. Irmãos, o que podemos concluir com esse texto? A gente vê o resultado para aqueles que buscam e são agradecidos. Este único leproso, este samaritano, ele recebeu mais do que procurava. Ele queria ficar são, queria ficar limpo. Mas além de receber a cura da lepra, tendo a possibilidade de se reintegrar na sociedade com seus familiares, com seus queridos, ter uma vida normal de novo. Além disso, ele recebeu o maior de todos os presentes, que é um presente que a gente hoje tem essa oportunidade, a salvação, irmãos. Amém? Nós devemos buscar sempre a isso, ter esse pensamento. Antes da gente pensar em qualquer outro em nossa volta, lembre quem é você. Quem somos nós para julgar o outro? Lembre o seu estado. Nós devemos buscar por misericórdia. Os leprosos clamaram por misericórdia para eles, não falaram de nenhum outro. Então devemos ter sempre isso em mente, irmãos. Vamos ter esse exercício diário. Quando a gente for entrar na igreja, for fazer qualquer coisa, pensa, se a gente tivesse que gritar, pecador, eu sou um pecador. Senhor, tenha misericórdia de mim. Então você lembra de onde você estava, quem você era, para onde você ia, irmãos. Era essa a pregação. Espero que Deus possa trabalhar no coração de cada um aqui hoje. Possamos crescer tanto em graça quanto em conhecimento, irmãos. Amém?